Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no meu canal mais uma vez. Estamos começando agora mais um Godcast. Você se lembra? A gente, em muitas sextas-feiras aí, em meses e anos passados, reunimos uma turma de jovens para o Godcast. A gente trouxe esse nome de novo para essa conversa que nós vamos ter hoje aqui. E eu tenho a alegria de estar aqui nos estúdios aqui com meu amigo Denison. Tudo bem, Denison? Prazer estar aqui, pastor. Prazer estar aqui no seu ambiente e ter a oportunidade de conversar com o senhor sobre um tema bem importante. Creio que para mim, mas também para muitas pessoas, né? O tema do sábado. É um tema conhecido, eu acho que muito se fala sobre esse tema, né? Uhum. Mas poucas vezes a gente tem a oportunidade de abordá-lo de uma maneira talvez como nós vamos abordar hoje. Por isso talvez seja uma oportunidade ímpar para mim, que vou com certeza aprender com o senhor. Tenho certeza que o senhor vai ser inspirado pelo Espírito Santo, mas também para muitos dos seus telespectadores, que assim como eu, têm um carinho todo especial por esse dia santo reservado para a gente na criação, né? É verdade. Então, é um detalhe. E sabe, pastor, uma coisa importante? A gente que não é pastor, como é o meu caso, a gente tem muita oportunidade de conversar com as pessoas sobre o sábado de uma maneira diferente, porque são relacionamentos desenvolvidos às vezes a despeito de um negócio, às vezes até da amizade, mas a grande maioria das vezes você tem um negócio, você lida com teus advogados, com teus clientes, teus fornecedores, e todos eles muitas vezes nos questionam sobre o sábado. E eu sempre tive uma preocupação em demonstrar um carinho em cima da crença que as outras pessoas têm. Porque, às vezes, a pessoa tem uma compreensão diferente da minha a respeito de um determinado aspecto da Bíblia. Mas o sábado é o que é mais cristalino, o que fica mais claro é a diferença entre a maneira com que nós acreditamos no sábado e outras pessoas, por exemplo, entendem o dia da guarda do domingo. Quando essa crença ela é defendida sobre a teoria da igreja, sobre o que a igreja católica estabeleceu, pouco posso conversar porque, de fato, não entendo profundamente a história da igreja católica do ponto de vista de como ela acredita, fundamentou seu convencimento a respeito do domingo, embora a gente conheça um pouco da história, mas não convivo no dia a dia para entender como isso se mantém até hoje. Claro. Então, é a tradição que é usada, né? É usada muito a palavra da tradição. Então, discutir tradição fica complexo. Mas, em determinado momento, surge, por exemplo, um vídeo onde a base para o argumento do domingo ser o dia de guarda é exclusivamente a Bíblia. Aí eu falei, puxa, agora eu acho que nós temos uma oportunidade diferente para abordar essa questão do sábado. Mas eu sempre tive muito cuidado quando converso com alguns amigos a respeito desse tema, de não ofender, porque muitas dessas crenças é uma herança de família, uma herança da mãe para o filho. Né? Como é que você vai desenvolver uma crítica? Né? Então você tem que ter muito, muito cuidado com isso, respeito, carinho com as pessoas pelo que elas acreditam. Isso é tão precioso, né? Uma herança da família, trazido. Então eu sempre tive muita preocupação em não fazer disso um fato de discussão, né? Porque acredito que muitas pessoas ali são sinceras, honestas, pessoas boas, e às vezes não está no momento dela descobrir uma nova verdade. Mas agora a gente teve uma oportunidade de receber um vídeo que tratava do tema do sábado com base na Bíblia e não na tradição. Aí eu achei muito interessante. Por Sim. isso, a oportunidade de trazer esse tema com o senhor, pastor, para mim é muito, muito, muito importante. Esse tema é um tema muito especial, né? Para nós adventistas, ele é um tema muito caro, né? Na realidade, o sábado é um tema muito controverso no mundo cristão hoje, e às vezes até nós adventistas, em algum momento, passamos o tema de uma forma que não seja a forma mais correta. Porque, de fato, o sábado é a maior bênção que nós, como igreja, temos a dar a conhecer às pessoas. Olha quão bem o sábado nos faz. Pensa você, se você conseguir separar um dia para você estar com a família, estar em adoração a Deus, não se envolver em nenhum vínculo comercial,
se desligar completamente do mundo para estar com a família, com Deus, em meio à natureza. Então, é uma bênção tão grande que nós temos para apresentar para quem não conhece, aquele que já experimentou, e a gente, de fato, tem que gastar tempo, né, com esse assunto. É importantíssimo. Ano passado, nossa equipe aqui, na nossa empresa, conseguiu atingir todos os objetivos, né? Foi uma benção. E aí, como prêmio, nós havíamos combinado com eles, nós faríamos uma viagem para o exterior com eles. Uhum. E assim foi feito. Todos nós fomos, e a grande maioria não tem o sábado como dia de guarda. E a gente respeita isso e pelo contrário, não existe nenhuma distinção em função disso. E nós todos fomos, e evidentemente no meio da viagem tinha um sábado, né? E a viagem rodava em tema em torno da Disney, né? Então, ou é parque, ou é compra, ou é parque, ou é compra. Estados Unidos falou, né? Falou. E aí, evidentemente, chegou sexta-feira à tarde. Então, eu, a minha esposa, meus 2 filhos estavam juntos, e o meu irmão também estavam juntos. Então, nós explicamos que a gente, naquele momento, estaria fazendo uma pausa por conta do sábado, né? Todos eles acompanham a nossa história durante muito tempo, mas eles nunca tiveram a oportunidade de estar junto conosco de maneira tão integrada como nós estávamos, já há uma semana, e de repente tem um break, assim, uma pausa mesmo, uma interrupção no processo. Mas como assim? O que vocês vão fazer amanhã o dia inteiro? Não é amanhã, começa hoje no pôr do sol, né? Sexta-feira é o pôr do sol. Então a gente vai fazer o pôr do sol, e aí a gente vai ter um convívio ali, nós vamos jantar entre nós, numa conversa que a gente vai evitar determinados temas, e eles foram, evidentemente, vivenciando aquilo como algo muito diferente. Muitos deles, assim, eu não sei se eu conseguiria, né, porque é tão diferente, e na realidade foi uma oportunidade para mim pensar a respeito disso, né, porque hoje para nós isso é tão usual, é um benefício tão forte, tão importante, e como seria não ter esse tipo de bênção no meu lar, na minha família, no meu relacionamento? Eu também não sei como é, nunca tive. E por que guardar uma coisa tão boa só para nós, né? Sem Exato. poder falar para quantos pudermos. Exato. Né? Então foi assim, às vezes a gente tem algumas oportunidades interessantes para poder se encontrar com pessoas que pensam diferente da gente, e isso abre a oportunidade para a gente revisitar nossos valores, as nossas crenças, o quanto isso é importante, o quanto isso traz um benefício para a tua saúde, para a tua relação da família, e também, principalmente, o relacionamento com Deus, né? Que eu acho que é o que nos permite ter lucidez nesse mundo que nos empurra muitas vezes para uma continuidade sem critério, né? Uhum. Então, acho que o relacionamento com Deus, ele nos permite ter lucidez, ou seja, ter as decisões à luz da mão, para que a gente possa tomar decisões que são corretas, né? E a Bíblia é o referencial para nós. E aí o sábado vem como um dos quesitos, assim, diferenciados, né? E por isso que esse tema é muito importante. Mas, pastor, indo direto ao tema, essa semana estávamos, então, no grupo do WhatsApp, né? Todo um grupo da igreja de Mato Francês, lá em Rancho Queimado. Eu faço parte dessa comunidade e eu tenho certeza que eles estão assistindo, então, e eles têm um carinho muito grande pelo Senhor. O senhor já um abraço carinhoso, né, pro pessoal de Mato Francês. Né? Vamos estar lá em junho, né? Em julho estaremos aí. Então, e nós recebemos lá no grupo do WhatsApp um vídeo curto de um padre Christian, aonde ele, à luz da Bíblia, ele critica o sábado e demonstra à luz da Bíblia que o dia certo de guardar o domingo, né? E aí é que eu falo que foi interessante receber esse vídeo, porque a base ali é a Bíblia. Então, quando a base é a Bíblia, aí evidentemente fica, digamos assim, claro, desenvolver uma pesquisa e ter lucidez na interpretação, porque não é uma tradição, né? É a Bíblia, que tanto nós gostamos de usar e embasar as nossas decisões, as nossas crenças, né? E aí ele usou ali a Bíblia para poder defender o domingo como dia de guarda e criticar a nossa decisão, o nosso sábado como nós guardamos até hoje, né? E aí eu achei interessante trazer esse vídeo para que nós pudéssemos assistir
e assim debater um pouco aquilo que o padre falou, e tentar esclarecer à luz da Bíblia aquilo que de fato a Bíblia traz a respeito desses temas ali, né, que foram abordados. Então não sei se nós podemos colocar o vídeo para assistir. Podemos, vamos assistir juntos então. Lá. Se Deus manda guardar o sábado, por que a igreja guarda o domingo? Infelizmente, os senhores não, que vocês vão saber agora, argumentar, falar, mas a maioria, com muita tristeza que eu falo isso, a maioria dos cristãos católicos, eles se calam quando algum protestante de alguma seita cristã judaica, eles misturam os conceitos, eles são cristãos, mas eles creem em coisas do judaísmo, é muito complicado, certas igrejas hoje, e a gente vê na estrada, não poucas vezes, em pedras, em placas, lembra de guardar o dia de sábado. E se alguma pessoa desta igreja ou seita vai lá bater na sua porta e ela fala assim, pega a sua Bíblia para mim. Aí você pega a sua Bíblia e entrega para a pessoa. Ela vai abrir em Deuteronômio 5. Isso quando ela está falando de imagem de Deuteronômio 9, né? É os dois textos que eles gostam. Aí vai falar para você, tá vendo? Qual que é a sua religião? Aí eu sou cristão, católico, mas é católico mesmo de IBGE. Não, eu vou à missa. Ah, então tá bom. Agora me fale, a sua igreja é uma igreja errada. A igreja católica, ela perverteu a Bíblia. O Papa mudou as coisas. Por que você está falando isso? Porque em Deuteronômio 5:12 fala para guardar o sábado. Vocês guardam o domingo. Vocês são dominicais. A Bíblia manda guardar o sábado. Como que vocês guardam o domingo? Aí o católico, que não sabe, vai falar o quê? Religião não se discute, não. Fica você com a sua fé, eu fico com a minha. Vamos aqui tomar um café, não vamos conversar, não. Na verdade, por que religião não se discute? Porque não sabe. Quem não sabe tem que ficar calado mesmo, né? É muito melhor a pessoa parecer um idiota calado do que falar e acabar com a dúvida. Então por isso que a pessoa fica calado, a não ser um idiota, que não sabe. Não vamos discutir. Gente, a coisa é muito clara. E aqui, entendam bem, não foi a igreja, não foi o Papa que numa canetada falou, o dia do Senhor agora é o domingo, não quero saber de sábado, deixa eu dar uma canetada aí e soltar um documento. Não. Se você pega a vida de Jesus Cristo, o evento ressurreição, ele é um evento dominical, no primeiro dia da semana. Quem lê Bíblia, entende aí de Bíblia, todas as aparições do Cristo ressuscitado acontecem no primeiro dia da semana. A ascensão de Jesus ao céu é no domingo. Pentecostes, a descida do Espírito, é no domingo. Os cristãos dos Atos dos Apóstolos, eles celebram a Eucaristia, a fraciopanes, a fração do pão, no primeiro dia da semana, que é o domingo. No século I, todos os sacramentos da igreja, principalmente o batismo e a Eucaristia, eram realizadas no domingo. Então aqui houve uma divisão. O judaísmo permanece no Antigo Testamento, que eles não aceitam Jesus como Messias. Eles permanecem na Antiga Aliança, guardando o sábado. O cristão, ele pega a nova e eterna aliança de Cristo, guardando o domingo. Interessante, não é? Interessantíssimo, viu? Interessante. Gostei da conversa. E aí, pastor, evidentemente eu assisti esse vídeo e listei aqui algumas perguntas que eu gostaria, de repente, da gente poder conversar como esclarecimento, né? Acho que essa é a palavra, né? Esclarecimento daquilo que foi colocado no vídeo pelo padre. E o senhor, como tem feito durante muitos anos, pastor, de maneira muito clara, muito bem equilibrada, sabe, coerente, a respeito da clareza com que a Bíblia trata desse tema, poder nos ajudar a realmente entender esse contexto a partir daquilo que o padre falou, né? Eu gostei muito, Denis, da sua proposta, né, de que a gente conversasse um pouquinho sobre esse assunto. E antes de irmos às perguntas que você formulou, eu queria destacar aqui 3 coisas. Primeiro, assim, eu não conheço o padre, ele se chama Christian, né? Padre Christian, não conheço o padre Christian, mas se você um dia assistir esse vídeo, padre, um abraço carinhoso para o senhor e dizer para o senhor que nós somos irmãos na mesma caminhada em direção aos céus. Nos meus ensinos, nos meus sermões, eu deixo muito claro que placa de igreja não salva ninguém. Dentro de qualquer igreja haverá pessoas sinceras a quem Deus salvará. Deus não salva porque eu estou na igreja A ou B. Deus salva aquele que é sincero na luz que ele possui. Então, padre, um abraço carinhoso para o senhor e dizer 2 coisas. Primeiro, louvar o senhor como líder religioso por essa preocupação que a igreja se volte para a Bíblia.
mesmo que seja de forma apologética, para defender o que pensa, o que crê. Pois é exatamente isso que a gente encontra na Igreja Apostólica primitiva. Quando a gente estuda sobre os bereanos e os crentes de Tessalônica, a Bíblia enaltece os crentes de Bereia porque eles ouviam a palavra com toda avidez e iam examinar para saber se de fato as coisas eram assim. Então, acho que o padre está trazendo essa preocupação para a sua congregação, que é muito importante. Segundo, eu queria parabenizar por ver no púlpito do padre a Bíblia aberta e sendo usada. Esse livro, que é uma carta de Deus para todos nós, infelizmente tem sido deixado de lado por muitas igrejas e religiões. Então, quando a gente vê um líder religioso numa posição tão honrada como a que ele tem, abrir a Bíblia num púlpito, ler versos e motivar a igreja a estudar, isso é um motivo de alegria para nós que gostamos de estudar a Bíblia, né? Então, eu fico muito feliz com essa atitude. Então, o que nós vamos conversar hoje aqui, a gente espera que possa contribuir nessa busca, né, pela verdade, pela revelação que Deus tem. E eu fiquei muito grato, Denis, pela ideia que você teve, né, da gente estar junto aqui para conversar um pouquinho sobre esse tema. Estou representando meus amigos lá do Mato Francês. Mato Francês. Né? Em Tá Rancho certo. Queimado. Pastor, vamos lá. Enfim, o sábado, em determinado momento ali, aparece que o sábado é dos judeus, né? E eu não sou judeu e guardo o sábado, né? Uhum. E estou aqui no ano de 2024. Então, a pergunta que eu lhe faço, o sábado é dos judeus? O sábado é uma propriedade dos judeus? Só os judeus guardam o sábado? Na realidade não, né? Não só os judeus guardam o sábado. E além dos judeus e da Igreja Adventista, você tem várias outras denominações que guardam o sábado, né? Como, por exemplo, os próprios batistas do sétimo dia. Quem nos ensinou o sábado, Perfeito. né? Os adventistas do sétimo dia, nós somos devedores, né? E eu queria aqui até ressaltar isso. Nós somos devedores de outras confissões religiosas que surgiram antes de nós. Eu vou dar alguns exemplos. Não foram os adventistas que sistematizaram a doutrina da justificação pela fé. Nós herdamos isso dos luteranos. Então nós somos gratos a Lutero e aos luteranos porque sistematizaram essa verdade e um dia ela chegou para nós adventistas. E como se trata de uma doutrina bíblica, ela foi abraçada. Nós somos devedores aos metodistas, porque foram os metodistas que sistematizaram a salvação em 3 passos, um processo como justificação, santificação e glorificação. A preocupação de John e Carlos Wesley, né, pela santidade. Então, esta sistematização da salvação é uma herança que nós temos do movimento metodista. Inclusive, vários pioneiros da Igreja Adventista eram metodistas, né? Eram metodistas. Nós somos devedores aos batistas do sétimo dia porque eles nos ensinaram sábado. Uma senhora chamada Raquel Oakes, que era batista do sétimo dia, foi a primeira a pregar o sábado para um pastor que havia aceitado a mensagem millerita, Frederick Wheeler. Por sua vez, Frederick Wheeler pregou essa mensagem e chegou aos ouvidos de José Bates, que publicou um folheto de 8 páginas sobre o sábado, e esse folheto chegou a um casal, Ellen e Tiago White, e assim os primeiros pioneiros adventistas abraçaram a verdade do sábado. Então, você tem tentativas da Igreja Católica de sistematização da doutrina da Trindade, isso contribuiu para a visão que nós temos hoje da Trindade. Então, nós somos devedores das confissões que vieram antes de nós. Então, sábado não é para judeu. E a maior prova disso é que quando você abre a sua Bíblia, no primeiro evento dela registrado, a criação, e você vai aqui para o capítulo 2, e eu queria ler aqui os versos 1 a 3 com vocês. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis 2, 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera.
Veja, nós temos em Gênesis capítulo 2, duas pessoas criadas, Adão e Eva. E Deus já separa o sétimo dia e faz três coisas. Ele descansa, ele abençoa e ele santifica. Não tinha nenhum judeu aqui, né? Você tem Adão e Eva, os ancestrais da humanidade. Então o sábado foi pensado por Deus para a humanidade. E há um outro detalhe, quando Deus descansa da criação, não é porque ele está cansado, né? Porque Isaías 40 vai dizer que o Senhor nem se cansa nem se fadiga. Deus não está cansado. Mas algumas coisas Deus faz para deixar exemplo. E aqui é uma delas. Ele descansa no sétimo dia para dizer para a humanidade, vocês também precisarão de um dia para descansar. Jesus se batiza lá em Mateus 3,16, não porque ele tivesse pecados, mas também para dar um exemplo. Então há coisas que Deus faz para nos legar um exemplo. E o sábado foi um deles. Então, o sábado não foi dado para o povo judeu, foi dado para a humanidade. Agora, por que é tão comum no meio cristão, religioso, né, protestante ou pentecostal, a ideia de que o sábado é dos judeus? Bom, judeu é o termo que vem da tribo de Judá, que era uma das 12 tribos de Israel. O povo de Israel tem como ancestral Abraão. Então, em Gênesis 12 e Gênesis 15, Deus chama Abraão, faz uma aliança com ele e promete que através de sua descendência o mundo inteiro seria abençoado. Então vem Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos, o povo de Israel. Então a aliança de Deus com Abraão, que se estendeu para sua descendência, fez do povo de Jacó, ou Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento. Então, ser membro da família de Deus no Antigo Testamento era ser membro da nação de Israel. E isso poderia acontecer por nascimento ou por circuncisão. Então, qualquer outra pessoa de qualquer outra nação que aceitasse o Deus de Israel passava pela circuncisão, que era o sinal da aceitação dos princípios, e se tornava agora membro da família de Deus. Essas 12 tribos, 10 foram dizimadas, né, exterminadas no cativeiro assírio, em 722, sobraram 2 tribos, Judá e Benjamim, que vão também para o cativeiro babilônico no ano 605, e Judá e Benjamim, de Judá, que era a tribo maior, é que vem o termo judeu. Então, quando o povo volta do cativeiro, aquilo que era chamado de o povo de Israel, a nação de Israel, agora é o povo judeu. Então, em todo o Antigo Testamento, a nação de Israel e o povo judeu foram os guardiões dos oráculos sagrados. Eles tiveram a verdade com eles. E Deus queria que essa verdade fosse pregada. Mas a verdade não estava restrita a eles. E tem aqui, Denis, um último texto, em Isaías capítulo 56, que deixa isso de uma forma muito transparente e clara sobre os objetivos que Deus tem com relação ao sábado. Olha aqui em Isaías capítulo 56, nos versos 2 a 7. Bem-aventurado o homem que faz isso, e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, que guarda a sua mão de cometer algum mal. Olha só, não mencionou aqui que é o judeu que deve guardar o sábado, é o homem. O verso 3, o estrangeiro que tiver se unido ao Senhor. O que significa se unido ao Senhor aqui? Ele aceitou a pregação da nação de Israel. Ele aceitou os oráculos sagrados que Israel mantinha, as verdades da lei, né? Então, o estrangeiro que estivesse unido ao Senhor não deve dizer, o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer, eis que eu sou uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam o meu sábado, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei no seu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor que os filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno e nunca se apagará. Olha que bonito. Podemos ir até aqui. Mesmo. Você percebe que aqui é primeiro mencionado aos homens, depois o estrangeiro, o eunuco, e está falando do sábado. Então, o sábado não foi dado para uma nação específica. Foi dado para a humanidade.
Agora, como Deus chamou Israel e escolheu Israel, não por ser maior nem melhor, porque era um povo pequenino, né? Como Deus escolheu Israel para ser o seu representante, ele conferiu a lei a Israel. E Israel que defendeu o sábado, né? E pastor, a gente tem conversado bastante sobre o sábado e o povo de Israel, na realidade, foi escolhido para ser, digamos assim, um povo que cativasse os outros povos para a bênção da fidelidade a Deus, né? Uhum. A fidelidade a Deus não é exclusivamente o sábado, né? O amor ao próximo, todo oráculo, como o senhor fala, o Sim. respeito às leis de Deus, deveriam gerar para este povo bênçãos, e através dessas bênçãos outros povos seriam convidados a conhecer essa verdade, de tal maneira que essa seria uma verdade disponível para todos, não era exclusiva. Era exclusiva porque, evidentemente, aquele povo era um povo que talvez representava essa verdade, mas a todos os outros estava aberto as bênçãos que adviriam da obediência e da fidelidade a Deus, né? Claro. Há um outro detalhe interessante. Quando a gente estuda um pouco de crescimento de igreja, a gente descobre que Deus ele usou estratégias missionárias. E no Antigo Testamento, a missão era uma missão centrípeta. No Novo Testamento, a missão é centrífuga. Então, o que quer dizer centrífuga? Que Deus chama as pessoas para fora, para sair e pregar o Evangelho. Daí vem a palavra igreja, que em grego é eclesia. Eclesia significa literalmente ou etimologicamente, os chamados para fora. Então nós, no Novo Testamento, somos chamados a pregar o Evangelho. É a missão centrífuga. Mas no Antigo Testamento é a missão centrípeta. Deus não levava o povo para fora. Deus trazia as nações para dentro. Esse foi o motivo de colocar Israel na Palestina, que era a encruzilhada das nações. Deus esperava que com Israel naquela localização geográfica, o mundo inteiro ouvisse falar do Deus de Israel e das leis do Deus de Israel. Era essa a estratégia missionária. Então Israel recebeu toda a lei para pregá-la como bênção para as nações. Infelizmente, Israel viveu de altos e baixos a vida inteira, né? E não cumpriu plenamente o propósito que Deus tinha para a nação. Puxa, como é bom poder estudar e receber isso de maneira clara, né? Isso, para mim, ficou bem claro, pastor, mas tem algumas outras perguntas ali que me surgem, e a sequência é que, juntamente com essa questão do sábado, vem a história da seita, né? Uhum. Então, a pergunta que eu faço, pastor, assim, já teve outro dia, até esse tema foi abordado por alguns vídeos que circularam na internet, onde a Igreja Adventista foi considerada uma seita, mas aqui o fato não é nem a Igreja Adventista, são os guardadores do sábado, né? Uhum. Então, já que existem judeus, e aí talvez existiriam os outros que seriam seitas, né? Então, os que guardam o sábado são uma seita? Como que a gente pode, pastor, assim, abordar esse tema da seita e da guarda do sábado? Esse é um tema muito interessante que volta e meia ele volta, né, nas redes sociais, no cenário religioso, e os adventistas e outros são tratados como seita. A primeira coisa que a gente deveria dizer, Denison, é que a expressão seita ela está na Bíblia e que os primeiros cristãos foram chamados de sectários. Eu até separei os textos aqui. Não vou lê-los agora para a gente ganhar tempo, mas em Atos 24, 14, em Atos 28, 22, você tem aqui os primeiros cristãos judeus considerados como uma seita. Por quê? Porque eles estavam crendo de forma diferente daquilo que as pessoas criam. E esse é o conceito, às vezes, de seita, né? É porque creem naquilo que poucos creem. Isso até parece que quer forçar o cristianismo a ser uníssono em tudo aquilo que crê. Se nós usarmos a Bíblia como única regra de fé e prática, é nisso que nós chegaríamos de fato. Os adventistas são enquadrados como uma seita por dois motivos principais. O primeiro deles é porque nós temos algumas doutrinas que nos são distintivas, que outras religiões não pregam e nem abraçaram. Esse é o primeiro motivo. Eu posso mencionar aqui o sábado, por exemplo,
a crença no ministério bifásico de Cristo no santuário, como atuando no santo como sacerdote, no santíssimo como sumo sacerdote, no santuário celestial. A crença que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e por isso não podemos comer e beber de tudo, né? A gente tem que comer e beber daquilo que faz bem. Então, o fato de termos doutrinas distintivas levam alguns a nos achar que somos uma seita. E o segundo motivo é porque nós cremos no ministério profético de Ellen G. White. Então, eles acreditam que porque nós cremos em alguém, e aí vem aqui um erro que precisa ser corrigido, eles nos acusam de usarmos Ellen G. White como base doutrinária. E por isso somos uma seita. Porque não fundamentamos nossas crenças na Bíblia, mas numa falsa profetisa, segundo alguns querem afirmar. O primeiro que tem que ser considerado é o seguinte: a Igreja Adventista não fundamenta nenhuma doutrina em Ellen G. White. E você que nos assiste agora pode pegar e dar um Google aí na sua casa e busca pelo livro Nisto Cremos. Você tem o PDF dele gratuito na internet. Esse livro Nisto Cremos apresenta as 28 crenças fundamentais dos adventistas. É tudo o que nós cremos como igreja. E você vai perceber que nessas 28 crenças estão essas doutrinas que outras religiões sistematizaram antes de nós e que nós abraçamos, e outras que a própria igreja desenvolveu através do estudo da Bíblia, sistematizou através do estudo da Bíblia. E você vai descobrir que nenhuma delas se baseia em Ellen G. White. Então é falsa a afirmação de que nós baseamos nossas doutrinas em Ellen G. White. Uma outra falsa afirmação é nós dizermos que os escritos de Ellen G. White estão no mesmo pé de igualdade que os escritos da Bíblia. Essa é uma falsa afirmação. A igreja nunca ensinou isso. Isso é importante, hein, pastor? É importante, porque até alguns adventistas podem em algum momento ter ensinado ou pensado assim. Perfeito. Os escritos de Ellen G. White não estão no mesmo pé de igualdade do que a Bíblia Sagrada. É por isso que nós somos uma igreja protestante tradicional e abraçamos dois princípios da reforma protestante, que é o sola e o tota escritura. O sola escritura, somente a Bíblia, e o tota escritura, toda a Bíblia. Nós cremos nisso. Então as nossas 28 crenças fundamentais se fundamentam na Bíblia, nenhuma em Ellen G. White. Agora, por que nós cremos que Ellen G. White é uma profetisa inspirada por Deus? Primeiro, porque a própria Bíblia diz que o dom profético estaria reavivado até o tempo do fim. E você tem essa doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo. E se você pega as 3 listas paulinas dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4, você vai ter ali a lista dos dons espirituais e lá está claramente o dom de profecia. Você vai ter advertências do próprio Cristo contra falsos profetas no tempo do fim. Então o dom profético seria visto no tempo do fim. E quando a gente estuda o livro do Apocalipse, especialmente capítulos 12 e 14, você descobre de que a igreja remanescente do tempo do fim, ela guarda os mandamentos de Deus e ela tem o testemunho de Jesus, conforme Apocalipse 14, 12, 12, 17. E Apocalipse 19, 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, o dom profético seria visto com a igreja remanescente do tempo do fim. E isso se manifestou em Ellen G. White. E por que nós a aceitamos? Porque ela passa em todos os testes que a Bíblia oferece para um profeta. Se a Bíblia me dá testes, pelo menos 5 testes, é porque eu tenho que provar os profetas. Então, quando a igreja pega esses testes e aplica ao ministério de Ellen G. White, ela passa em todos eles. É por isso que nós aceitamos. Então, o que são os escritos de Ellen G. White? São conselhos que Deus deixou para nós através de sua serva. E esses conselhos têm um objetivo: nos levar de volta para a Bíblia. Por isso ela mesma declarou: os meus escritos são uma luz menor que conduz à luz maior, que é a palavra de Deus. E pastor, o senhor sabe que isso é uma verdade, porque quando a gente lê um livro sobre administração, sobre motivação, sobre vendas, e você percebe que o autor é muito competente em trazer ali a ideia dele, você termina aquele capítulo e faz assim: puxa, como esse autor é
conhecedor do assunto. Eu me lembro de uma experiência uma vez que eu estava lendo um livro de Rai Charan chamado Know-How. Uhum. E eu estava assim muito entusiasmado com as mensagens e o conteúdo daquele livro. O livro falava sobre gestão de empresas, sobre capacidade, o know-how em si. E eu estava vindo de um voo de Los Angeles para o Brasil, para São Paulo, e eu me lembro que foi uma coisa muito interessante. Eu estava com o livro na mão, estava lendo o livro, né? E de repente eu estou sentado na poltrona e do outro lado do corredor tinha um senhor com uma característica muito parecida com um indiano, né? Mas eu na hora não fiz a relação, a conexão entre o autor do livro e o meu colega ali do outro lado do corredor. Mas como o livro estava na minha mão e ele conhecia o livro, evidente, tinha foto dele no livro, o nome era em inglês, então batia com o nome em inglês do livro. Ele olhou o livro e perguntou se eu estava gostando do livro. E aí, quando eu olhei para ele e olhei o livro, eu percebi que ele era o autor do livro. E ali a gente teve algumas horas de conversa a respeito do tema. Mas eu falo isso porque àquela altura eu estava enaltecendo o autor do livro. Eu estava olhando para aquele livro e dizendo assim, puxa, como esse camarada é inteligente, tem experiência, como seria para mim rico estar do lado dele, aprendendo com ele. Agora, interessante, eu já li vários livros de Ellen White e talvez 2 deles, pelo menos umas 3 vezes. Nunca tive essa impressão de enaltecê-la, porque a todo momento ela coloca Deus como origem de tudo, o Espírito Santo, Jesus e a Bíblia. Então, a impressão que eu tenho é que ela a todo momento se diminui, ela se esconde ao trazer a mensagem e enaltece a Trindade e a Bíblia. Isso realmente é diferente. É diferente. Você lê aquelas verdades que são atualizadas e que são orientações para a tua vida e você, de fato, passa a ter mais paixão pela Bíblia e por Deus, pela comunhão com Deus através da oração. Então, é um fato muito interessante. O senhor conversando agora, a gente vê a diferença entre um autor que escreve um livro e que você o admira pela competência de ter feito aquilo, e Ellen White, que de fato parece que ela some no meio dos livros dela e o que fica aparecendo ali é que ela foi completamente inspirada por Deus para escrever aquilo, portanto todo louvor seja dado a Deus e não a ela, né? E eu acho que é isso que torna essa senhora tão especial, né? É verdade. E uma informação a mais, para fechar essa questão de seita, esse tema, eu queria mencionar aqui, por exemplo, alguns autores, por exemplo, o presbiteriano Donald Barnhouse, o batista Walter Martin, o anglicano Geoffrey Paxton, são autores conhecidíssimos no mundo teológico. E todos esses que eu mencionei entendem que a Igreja Adventista não é uma seita, mas escrevem e ensinam ser ela uma igreja protestante tradicional. Poucas vezes alguém me disse assim, você é adventista, você é uma seita. E dos poucos que me disseram isso, eu perguntei, o que é uma seita? E 100% das vezes a pessoa que me acusava não sabia o que era uma seita. Então é muito perigoso nós sermos meros refletores do pensamento de outrem. Nós temos que ter identidade, nós temos que buscar conhecer para falar com propriedade. Então, é por isso que é bom tocar nesse tema, para que as pessoas não fiquem com o que disseram por aí, mas que vão à fonte, né? Que vão buscar na fonte para encontrar de fato a verdade. Muito bem, pastor. Muito obrigado por mais essa resposta com tanta qualidade. Eu tenho mais algumas questões aqui. Vamos lá. Muito bem. Em determinado momento diz assim, a ressurreição de Jesus foi no domingo. E aí, a questão é, o fato da ressurreição de Jesus ter acontecido no domingo, existe alguma referência na Bíblia de que isto representa, então, uma ruptura dos 10 mandamentos que até ali ele conservou, ele observou, ou seja, até a ressurreição de Jesus, o sábado em nenhum momento foi tratado por Jesus, e quantas orientações Jesus nos deu na Bíblia até a sua morte e até a sua ressurreição. Então,
existe alguma referência na Bíblia que a ressurreição de Jesus em si seria, então, uma ruptura com o que até ali a Bíblia vinha trazendo como dia de guarda, dia santo, um dia especial, e passava, então, a ser este dia um dia que deveríamos guardar e torná-lo santo? Essa pergunta, Denis, nos permite refrescar um detalhe, né? Muitas pessoas dizem assim, a lei ela foi abolida na morte de Jesus, né? Que lei foi abolida na morte de Jesus? A lei moral. Se a lei moral foi abolida, então eu posso matar, roubar, adulterar? Não, isso eu não posso. Então não foi abolida a lei moral. Não teve lei abolida na cruz. O que Jesus aboliu na cruz foi as ordenanças que constavam contra nós. Nós estávamos fadados à morte por causa do pecado. Ele paga o preço do pecado para nos livrar dessa condenação. Até a lei cerimonial, que às vezes dizemos assim, a lei cerimonial foi abolida porque Jesus morreu, essa não é a expressão correta. A lei cerimonial não foi abolida, ela se cumpriu. Eu ouvi uma vez uma comparação que eu achei muito própria. A lei cerimonial na Bíblia é como um convite de casamento. Outro dia fomos ao casamento do seu filho, né? Perfeito. E eu recebi do Lucas lá um bonito convite de casamento. Aí você guarda aquele convite com carinho, ele demonstra que a família tem apreço por você, você está sendo convidado para um momento especial da família. Aí você tem no convite o endereço onde vai ser o encontro, tem acesso ao evento, mas quando acabou o evento, o convite cumpriu o seu papel. Ele não tem qualquer finalidade mais. Isso é a lei cerimonial. Ela apontou para Cristo. Quando ele veio, toda aquela lei de ordenanças que constava da matança de animais, do ministério sacerdotal, do Yom Kippur, do sumo sacerdote, tudo aquilo apontava para Jesus e se cumpriu nele. Ela então cumpriu o seu papel. Ela não foi abolida, ela cumpriu o seu papel. Ela não tem mais validade agora. Agora a lei moral não, ela continua. Por que Jesus mudaria o sábado, um mandamento do decálogo, após a sua morte? Que lógica haveria nisso? Por que ele mudaria esse mandamento? E quando a gente vai para a Bíblia, o que a gente percebe é exatamente o contrário. Olha aqui, em Lucas 23, você tem aqui o relato do sepultamento de Jesus. Cristo foi crucificado numa sexta-feira, né? José de Arimateia, que foi lá pedir o corpo de Jesus, Pilatos deu a ele. Aí o verso 53 diz assim, Lucas 23, 53. E tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto numa rocha onde ninguém havia sido sepultado ainda. Aí vem o verso seguinte, era o dia da preparação e o sábado estava para começar. Primeiro detalhe, que eu queria dar uma paradinha aqui. Era o dia da preparação? Sim, porque a sexta-feira é o dia de se preparar para receber o sábado. As mulheres, diz o verso seguinte, que tinham vindo da Galileia com Jesus desde a Galileia, seguiram José, viram o túmulo e o corpo como ali fora depositado. Então se retiraram para preparar os óleos aromáticos e perfumes e no sábado descansaram segundo o mandamento. O corpo de Jesus não foi embalsamado porque o sábado se aproximava. E eles descansaram segundo o mandamento. O Evangelho de Lucas foi escrito quando? Décadas depois desse evento. Alguns estudiosos creem que Lucas foi escrito no ano 63. Se foi de fato no ano 63, já haviam se passado mais de 30 anos do evento da crucifixão. Por que Lucas, que não era um dos 12, mas um médico, um estudioso, que entrevistou várias pessoas para compor o seu evangelho e o livro de Atos, a quem ele escreve também, não faz qualquer menção a um tipo de mudança a partir desse momento. Mas relembra que ele foi crucificado numa sexta, que era um dia de se preparar, de que elas guardaram o sábado conforme o mandamento. Será que 30 anos depois ele não deixaria para nós uma advertência? Olha, esse mandamento a gente já sabe que não existe mais. Mas isso não acontece no Novo Testamento.
Se você pegar o apóstolo Paulo, que se converteu 3 anos e meio depois da morte de Cristo, você vai ter vários exemplos de Paulo guardando o sábado. Atos 16:13, Atos 17:2, Atos 18:4. Paulo guardava o sábado. Agora, será que o maior teólogo do Novo Testamento não sabia que esse mandamento tinha sido abolido? Não, por quê? Porque nunca foi abolido. Então, o sábado não foi abolido, nem o domingo colocado em lugar do sábado. Isso não tem na Bíblia. Então, não há nenhum tipo de santidade atribuído ao dia, porque nele Jesus ressuscitou. E há um outro detalhe interessante, e aqui nós vamos para a história eclesiástica. Quando a igreja cristã começou a abraçar o domingo, nos primeiros séculos já, ela não abraça o domingo porque nele Jesus ressuscitara. Ela abraça o domingo porque ele é o dia venerável do sol. Porque era o dia que os pagãos dedicavam ao dia do sol. Então houve uma valorização do primeiro dia da semana em função dos costumes que já haviam de se adorar aos deuses pagãos no primeiro dia. Não porque Jesus nele havia ressuscitado. Foi séculos depois que essa associação começou a ser feita. E o sábado continuou a ser guardado pelos cristãos nos primeiros 3, 4 séculos da era cristã. Os cristãos continuaram a guardar o sábado. Então não existe essa história de que porque Jesus ressuscitou, algum tipo de santidade foi atribuída ao primeiro dia da semana. Seria errado, pastor, a gente pensar que até na morte Jesus respeitou o sábado? Eu acho que não seria errado, porque o sábado ele se torna na Bíblia um memorial tanto da criação quanto da redenção. E Deus teve esse cuidado de, no seu cronograma de salvação, colocar o fim da história da criação para um 6º dia e o fim da obra da redenção para um 6º dia. Então eu acho que nada acontece por casualidade. Claro. Então é Deus querendo nos ensinar que Ele nos criou e descansou no 7º, nos redimiu e descansou no 7º. Isso repercute no livro do Apocalipse. E quando a gente estuda Apocalipse, capítulos 4 e 5, você vai perceber que os seres celestiais, os 24 anciãos e os 4 seres viventes que estão ao redor do trono de Deus, eles louvam a Deus dioturnamente. Mas no capítulo 4, ele é louvado porque ele é o Criador, e no capítulo 5, ele é louvado porque ele morreu. Ele é o Redentor. Então Deus é louvado por esses aspectos. E o sábado não é mais que isso? Um dia de se louvar a Deus pela nossa criação e pela nossa redenção. É por isso que ele se torna um memorial. Muito bem, pastor. Tem uma outra questão também que está muito próxima a essa, né? É dito que todas as aparições de Cristo após a ressurreição aconteceram no domingo. Eu realmente já li várias vezes o Novo Testamento e nunca me dei ao fato de que todas as aparições de Cristo após a ressurreição só aconteceram no domingo, né? Primeiro, não sei se isso é verdade, se isso de fato fica claro na leitura da palavra de Deus. E, novamente, se isso representaria que o dia do sábado, por conta dessas aparições, eu acho que o senhor já respondeu essa questão de que se isso representaria uma ordenança para guardarmos o domingo. O senhor acabou de responder essa questão. Mas, de fato, Jesus, quando esteve aqui na Terra, após a sua ressurreição, ele só apareceu aos domingos? Há uma referência bíblica de que isso ocorria só aos domingos? Não, não é verdade a afirmação. E lendo a Bíblia a gente vê isso claramente. Aqui, por exemplo, em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, você tem a experiência de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. Veja, Emaús era uma vila que distanciava 30 quilômetros de Jerusalém. Quanto tempo você gasta andando a pé para percorrer 30 quilômetros? Você gasta um bom tempo, né? E lá estavam os 2 discípulos indo para Emaús. Cristo se une a eles nessa caminhada em algum momento.
ele começa a pregar para eles, né? E aí Jesus, quando chega na aldeia de Emaús, ele dá a dica que ele vai continuar a viagem. A Bíblia diz isso, né? Ele dá a entender que ele vai continuar a caminhada sozinho. E os discípulos dizem assim, não, fica conosco porque o sol já está se pondo. Porque já é tarde, o dia já vai terminar. Não viaja à noite, fica conosco. Aí Jesus aceita o convite e entra na casa dos discípulos, né? E na hora que ele vai orar ali agradecendo o pão, uma refeição que eles prepararam para ele, eles reconhecem que é Jesus. Aí eles voltam para Jerusalém. 30 quilômetros. Eles voltam para Jerusalém. Eles estavam tão eufóricos com a notícia de que Cristo estava vivo, que Cristo havia ressuscitado, que eles não esperaram a noite terminar para ir contar para os discípulos. Aí o que a Bíblia diz na continuidade? Aqui até o versículo 33 e 34, 35 vai dizer que, olha o que diz o versículo 35, né? Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Eles chegaram lá em Jerusalém, foram falar com os discípulos que estavam lá ainda no cenáculo escondidos, para dizer, olha, nós vimos o Senhor ressurreto. Agora o que acontece no verso seguinte? Falavam eles ainda, verso 36, estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe diz que a paz esteja com vocês. Bom, se desde a caminhada até Emaús o dia já havia se findado, o domingo da ressurreição, em que ele ressuscitou, e eles voltaram 30 quilômetros correndo, começaram a contar o testemunho para os discípulos no cenáculo, e nisso Jesus se apresenta, então certamente, biblicamente, Jesus apareceu para os discípulos, não no dia da ressurreição, no dia seguinte à ressurreição. Porque nós não podemos considerar agora o nosso horário de meia-noite, né? Uhum. Estamos falando da Bíblia. Certo. E na Bíblia o dia começa ao se pôr o sol. Então a primeira aparição que Jesus faz aos discípulos já é numa segunda-feira. Isso já responde a sua pergunta. Perfeito, perfeito. É porque, de fato, foi colocado de maneira tão contundente que, né? Uhum. E a questão seguinte, pastor, fala também a respeito novamente agora aqui da ascensão de Cristo, ou seja, Cristo quando se despede dos discípulos, e essa é uma imagem que eu sempre quando leio procuro fazer de conta que eu estou ali vendo, né? Porque Jesus fala que assim como a gente o viu subir, a gente vai vê-lo chegar muito próximo da terra, né? Então eu fico imaginando como foi aquilo para os discípulos verem Jesus subindo aquilo ali, né? Então sempre foi algo que eu me demorei ali na narrativa e tal. Mas novamente a questão é de que essa ascensão aconteceu no domingo. E evidentemente a pergunta seguinte seria se isso representa uma indicação de que o domingo passa a ser o dia de guarda. Mas essa questão o senhor já respondeu. Mas a ascensão de Jesus foi no domingo? Há essa compreensão bíblica de que isso aconteceu no domingo, a ascensão de Jesus ao céu? Bom, se eu responder de forma superficial, eu vou dizer que não, e vou dizer simplesmente porque não foi. Não é de forma superficial, é sem olhar o todo. Porque nós temos que entender, Denison, que na Bíblia você tem duas ascensões. E eu não sei se você se deu conta disso. São duas as ascensões. Porque quando Cristo ressuscita, ele diz para a mulher assim, não me detenhas, porque ainda não subi ao Pai. Ele não havia ido ao Pai ainda, quando ele se encontra com a mulher Maria junto ao sepulcro. E depois ele vai dizer para Tomé, Tomé, põe aqui o teu dedo. Ele havia ido ao Pai. Ok, logo que ele ressurgiu... Então, logo que ele ressuscita, ele foi ao Pai. Perfeito. Se você está falando dessa ascensão, ela se deu sim. É provável no domingo. Perfeito. Certo? Perfeito. Certamente no domingo, né? Agora, se você fala da ascensão final, depois dos 40 dias, porque Lucas vai dizer que ele ficou 40 dias com os discípulos. E depois ele ascendeu aos céus, quando os dois anjos apareceram. Varões galileus, porque estás olhando, tá?
Eu acho que a questão ali mencionada foi esta segunda ascensão. A cena de Atos 1. Exato. A cena de Atos 1. Exato. Então essa cena de Atos 1, ela não se dá no domingo. Por um motivo bem simples. A festa de Pentecostes era celebrada 50 dias depois da Páscoa. E o Pentecostes caía no domingo. Então, se Jesus ascendeu 40 dias depois da ascensão, faltavam ainda para o Pentecostes 10 dias. E se você sai de um domingo e retrocede 10 dias, você cai numa quinta-feira. Sim, você não cai no domingo. Você não cai no domingo. Então, a ascensão definitiva de Cristo não foi no domingo. Provavelmente numa quinta-feira. Perfeito. Está claro o cálculo matemático. Sim. Né, a questão do dia, porque de fato não existe uma menção de que era uma quinta-feira, né? Mas evidentemente essa Mas conclusão... Lucas diz que ele ficou 40 dias com eles. Perfeito. E aí eu começo a contar a partir da segunda-feira, Claro. porque Lucas diz assim, desde que o Senhor apareceu a eles, e ele não apareceu no domingo, ele apareceu na segunda, foram 40 dias com eles. Perfeito. Enfim, Jesus poderia ter subido no domingo também, né? Ele poderia ter ido ao domingo. Novamente entendo eu que seria até inclusive respeitando o sábado, né? Mas ele o dono do sábado, poderia ter subido no sábado, que em tese não existe explicação na Bíblia que isso represente uma mudança, né? Nenhuma. No final ele subiu na quinta-feira, podia ter subido ao sábado e podia ter subido ao domingo. Isso não significa que de fato houve uma mudança. Tem um aspecto que foi mencionado também, pastor, ali, que é a história do Pentecostes, né? Que foi o derramamento do Espírito Santo para os discípulos ali que estavam aguardando, né? Não era só os discípulos, tinha ali um grupo que estavam reunidos aguardando por essa ordenança, né? Esperavam por isso. E que esse fato teria ocorrido num domingo, né? Novamente, a segunda pergunta deste item seria se isso representa uma mudança de indicativo, que é o novo dia para guardar. Isso o senhor já respondeu, né? Mas a pergunta é, esse derramamento do Espírito Santo tão esperado que aconteceu para aquele grupo, aconteceu num domingo? Sim. Sim. O evento Pentecostes se deu num dia de domingo. Quando a gente vai aqui para Levítico capítulo 23, no versículo 12, diz assim, o sacerdote moverá o feixe no dia imediato após o sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Ele está falando aqui dos versículos 10 em diante da festa das primícias. Então, quando você estuda a festa das primícias e depois a festa do Pentecostes, a gente descobre uma beleza muito grande na Bíblia. Agora vamos para o versículo 15. Contem 7 semanas a partir do dia imediato após o sábado, a partir do dia em que trouxerem o feixe da oferta movida. Deverão ser semanas inteiras, até o dia que vem depois do 7º dia. 50 dias. Então apresentem nova oferta de cereais ao Senhor. Levítico 23, 15 e 16. O povo de Israel, Denison, celebrava 7 festas ao longo do ano. Estas festas elas eram tipológicas, assim como todo o sacrifício no santuário. Tudo apontava para o Cristo. Só que das 7 festas que eles celebravam, e eram elas Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Tabernáculos, a Expiação e Tabernáculos, nessa ordem cronológica. Dessas 7 festas, 5 delas tinham datas marcadas no mês. Por exemplo, dia da expiação, 10º dia do 7º mês. Todo ano era assim, 10º dia do 7º mês. Páscoa, dia 10 do 1º mês separa o cordeiro, dia 14 mata o cordeiro. Isso não muda. Festa das trombetas, 1º dia do 7º mês. Todo 1º dia do 7º mês tem que tocar as trombetas. Mas das 7, 5 têm datas e 2 não. Quais não tinham datas? Justamente das primícias e a do Pentecostes. Por quê? Porque Deus está ensinando o evangelho para o povo do Antigo Testamento, para o povo de Israel. E qual é o ensino aqui?
as primícias eram os primeiros grãos que maturavam da colheita, da seara. Então, quando os primeiros grãos de trigo ou cevada maturavam, eles eram trazidos num feixe ao santuário e diante do sacerdote eles moviam. Havia ali um ritual de balançar os feixes. E com isso eles estavam dizendo: aqui, sacerdote, estão os primeiros grãos que já maturou lá do nosso campo. Quem nos dá o grão é Deus. E o melhor do grão, que são os primeiros frutos, nós estamos trazendo para ele de volta. Esse é o significado. E 50 dias depois era a festa do Pentecostes, que também era chamada Festa das Semanas. Por quê? Porque tinham que se passar 7 semanas inteiras, diz a Bíblia. E no dia imediato, a 7ª semana, era a festa do Pentecostes. Então, a festa das primícias era celebrada sempre num domingo. E, por consequência, também do Pentecostes. Porque era no dia imediato depois da 7ª semana. Agora, por que Pentecostes e primícias celebradas num domingo? Porque a festa das primícias apontava para a ressurreição de Cristo. Isso a gente compreende da palavra de Paulo, quando ele diz assim: Cristo é primícia dos que dormem. Ele é os primeiros grãos dos mortos. É claro que Jesus é primícia dos que dormem, não em sentido cronológico, mas em sentido de importância. Perfeito. Outros ressuscitaram antes dele, Okay. mas toda a ressurreição depende da dele. Então, a festa das primícias só podia ser celebrada no domingo. Por quê? Porque ela apontava para a ressurreição de Cristo. A festa do Pentecostes só podia ser celebrada no domingo, porque ela apontava para o derramamento do Espírito Santo, para a dádiva do Espírito Santo. E foi num domingo que o Espírito Santo foi dado. Então, tanto a festa das primícias quanto a de Pentecostes só eram celebradas no primeiro dia da semana. E Cristo ressuscitou no domingo e deu o Espírito Santo no domingo. Isso é belo porque é uma festa cristocêntrica. Mostra como Deus organizou o plano da salvação. Mas como a gente volta, nenhum tipo de santidade foi atribuído ao dia, porque nele se deu a festa ou a ressurreição. É interessante como há uma arquitetura em tudo, né, pastor? Em tudo. Não é tudo assim, não, é um dia depois do outro, como deu. Não. Há uma arquitetura pensada, né? Deus é impressionante. E eu nunca tinha pensado por esse critério. É bem interessante a sua colocação a respeito dessa consideração. Realmente o Espírito Santo foi um momento muito ímpar ali para aquele grupo de pessoas que estavam reunindo, esperando essa capacitação, né? Mas isso não é indicativo que, por conta desse dia, desse fato, o sábado perdeu o seu efeito, claro, né? E até porque a dotação do Espírito Santo foi necessária para pregar o Evangelho para as pessoas. Por que o Espírito não foi dado na quinta anterior, na sexta anterior? Porque as multidões só estariam em Jerusalém no domingo. Perfeito. Elas não estavam lá na sexta, na quinta. Elas viriam para o dia da festa. Então o Espírito Santo foi dado quando eles estavam ali prontos para ouvir o Evangelho. Então Deus está ali atendendo a necessidade, não porque o dia, né? Para mim, novamente, pastor, ficou extremamente claro essa questão. Na sequência, pelas observações que foram feitas pelo nosso querido padre, a questão é: a divisão dos pães se deu num domingo. Isso só aconteceu em domingo e depois da ressurreição, ou seja, novamente esse fato aconteceu no domingo. É que sempre essas questões que aqui estão formuladas isso representa que o sábado deixou de ser o dia especial? Não, isso o senhor deixou claro na sua resposta, que de fato nenhum fato que aconteceu mudou o sábado para o domingo. Mas de fato a divisão dos pães, aquele momento especial que se dividia os pães, isso aconteceu num domingo também. Veja, o partir do pão, que muitas vezes é associado todo o texto à prática da missa, ele não deveria ser assim. Primeiro porque a missa não tem apoio bíblico, porque na missa se ensina a transubstanciação. A doutrina da transubstanciação não tem o apoio da Bíblia. Cristo não pode morrer em cada missa, porque ele morreu uma vez por todas, uma única vez, diz Paulo. E aparece essa expressão partir do pão várias vezes no livro de Atos e no Novo Testamento. Olha, por exemplo, em Atos capítulo 2, verso 46,
Diz assim, Atos 2,46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. De que a Bíblia está falando? Partiam o pão de casa em casa. É a celebração da Eucaristia, como alguns querem afirmar? Aqui está dizendo diariamente. Está falando das refeições. Eles tinham tudo em comum. Eles se alimentavam juntos, eles trabalhavam, cada um buscava atender a necessidade de outrem. Então, essa expressão vai aparecer várias vezes. Agora, quando nós vamos aqui para Atos, capítulo 20, e o versículo 7, que é um texto mais comumente usado, diz assim, Paulo está em Troade, né, nesse momento, e aí no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Por que esses irmãos estavam reunidos no domingo? Porque era um costume da igreja? Não, porque Paulo viajaria no dia seguinte. Eles queriam ouvir Paulo mais uma vez. E Paulo foi lá falar para eles no domingo, porque na segunda ele seguiria a viagem. Então o domingo é o dia que se unia para partir o pão. Será que é? Aqui diz que ele prolongou o seu discurso até meia-noite, ou quase meia-noite. Aí tem a história de Eutico, né, que ele dorme, cai lá, morre, Paulo ressuscita. E eu queria ir para o versículo 11 agora. Subindo de novo, quer dizer, Paulo volta para o local onde estava, né, depois de haver ressuscitado Eutico, partiu o pão e comeu. Mas espera aí, não era quase meia-noite? Então, que dia que Paulo partiu esse pão e comeu? Não foi no domingo. Foi na segunda. Porque já havia dado o pôr do sol. Perfeito. Já era segunda-feira. Então, se eu quero usar esse texto para dizer que a Eucaristia se fundamenta no partir do pão no domingo, eu estou cometendo um erro crasso de exegese. Eu estou simplesmente ignorando que na Bíblia o dia começa a se pôr do sol. Então, a Eucaristia tinha que ir para a segunda e não mais para o domingo. Então, nós não temos, assim, textos que consubstanciam a ideia de que a Eucaristia tem que acontecer no domingo porque ele é um dia especial. É como o que eu mencionei há pouco. Essa mudança do sábado para o domingo, ela não se dá no início devido à ressurreição, mas devido ao domingo já ser o dia em que os pagãos adoravam ao Deus Sol. E só posteriormente a igreja começa a ensinar de que é em homenagem à ressurreição de Cristo, e essa é a teologia que acabou vindo para os livros da igreja. Perfeito, pastor. Muito obrigado. Existe aí na sequência mais uma questão, né, que foi apontada. Todos os batismos na Bíblia aconteceram no domingo, né? Então, eu, novamente, das vezes que eu li a Bíblia, eu nunca me detive a esse fato de que os batismos só aconteciam no domingo, né? Então, novamente vem uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, se de fato há esse registro na Bíblia exclusivo ao domingo para os batismos, né? Deixa eu abrir um parênteses com você aqui, Denison, para a gente não ir por uma linha que não seria honesta. Ok. Quando o padre, qual é o nome dele, Denison? Christian. Diz assim que a igreja cristã batizava em todos os domingos, ele não diz que a igreja cristã primitiva fazia isso, mas que se tornou um hábito da igreja cristã batizar no domingo. Certo? Para ser bem honesto, e a gente quer isso, né? Sim, ser honesto com ele. Claro. A gente não quer dar a entender que ele tenha dito que os batismos no Novo Testamento aconteciam no domingo, até porque não aconteciam. Você pega Mateus capítulo 3, o batismo de Jesus, lá não diz que dia foi. Você pega Atos capítulo 8, quando Filipe batiza o eunuco, lá também não diz que dia era. Então, não tem nenhum batismo na Bíblia indicando em que dia o batismo aconteceu. Perfeito. Agora, se não tem, por que a igreja cristã acabou desenvolvendo o batismo no domingo, sendo que não havia nenhum precedente na Bíblia? Simplesmente porque eles queriam atribuir ao domingo um tipo de santidade que não havia nele. Então, Mas até o batismo não representa que o dia em que ele acontece é um dia santo, porque a própria igreja adventista batiza muitas pessoas no domingo. Em qualquer dia. Qualquer dia, na quarta-feira, no domingo, que são os dias de culto que a igreja tem.
Eu assisti muito mais batismo nos domingos do que em outro dia. do que no próprio sábado, Sim, né? É verdade. Então não existe essa relação de ser um dia santo, o dia que deve ser batizado. Né? Não existe, na Bíblia não existe essa relação. É por isso que eu queria falar para os amigos, especialmente os nossos queridos amigos católicos que nos ouvem agora. A gente está conversando aqui, não é para tocar em sentimentos e ferir alguém. A gente está conversando para que a verdade da palavra de Deus alcance o nosso coração. Porque é dessa verdade que nós precisamos. Então, por que nós vamos então batizar apenas no domingo, se não há na Bíblia sequer um precedente para isso? Está entendendo? A gente tem que buscar na Bíblia como base para tudo. Mas aproveitando o tema do batismo, eu queria ler aqui só um texto do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, verso 4 em diante, onde Paulo diz assim, Romanos capítulo 6, verso 4 em diante, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O que eu concluo do texto do apóstolo Paulo? Quer celebrar a ressurreição de Cristo? Batize-se. Então a ressurreição de Cristo é celebrada quando eu sou batizado. Porque assim como ele morreu e desceu à terra, eu morro para o pecado e sou sepultado. Assim como ele ressuscitou, eu ressuscito como nova criatura. Então a cerimônia bíblica que me ajuda a celebrar a ressurreição de Cristo não é o domingo, a guarda do domingo, é o batismo. Perfeito. E lógico que batismo na Bíblia não é o batismo infantil, não é o pedobatismo, mas é o batismo de pessoas que têm idade para aprender o Evangelho, idade e consciência de compreender que são pecadores necessitados da graça de Deus. Aí o batismo deve acontecer. E o batismo é uma coisa tão especial na vida da gente, né, pastor, que a gente não esquece. Primeiro porque a gente, de fato, toma essa decisão com conhecimento, né, com estudo, com compreensão. E aí a gente compreende o quanto isso representa, né, aceitar Cristo na vida da gente, o direito do perdão. E o batismo passa a ser um momento especial na vida da gente. Mesmo que, por exemplo, eu me batizei quando eu tinha, acho que 14 anos exatamente. E até hoje eu não esqueço daquele momento, né, porque foi um momento de muita lucidez para mim. Né, eu, de fato, eu compreendi. Foi quando eu, de fato, me tornei gente, digamos assim. Eu compreendi essa verdade e tomei a decisão de seguir a Cristo para o resto da minha vida, né? Que Ele seria a pessoa mais importante. Amém. Então, apesar de hoje ser empresário, de lidar com o cotidiano da vida, com todas as dificuldades que a gente vive, mas exercendo essa decisão todos os dias torna os meus desafios mais fáceis. Claro. Né? Eu lido com paz com todos eles. Né? Então, eu não amplio o problema. Eu torno o problema algo capaz de ser enquadrado dentro de um processo de solução. E eu acredito muito que isso advém da certeza de que Deus está junto comigo. E essa certeza eu selei quando me batizei com Ele. Né? Me batizei acreditando na verdade que a Bíblia tem. O batismo é um assunto importante mesmo, né, pastor? Importantíssimo, e para quem está nos assistindo, vale lembrar o que Jesus declarou em Marcos 16:16, né? Quem crer e for batizado será salvo. Bom, eu nasci numa igreja católica, nasci numa família católica e com 2 meses fui batizado, fui batizado, depois fiz a crisma, a primeira comunhão. Mas um dia eu entendi com 13 anos de que não havia na Bíblia um precedente para um batismo de alguém recém-nascido. Que alguém, para ser batizado na Bíblia, teria que aprender primeiro, se arrepender dos pecados, então ser batizado por imersão. E se você que está nos assistindo não passou pelo batismo por imersão ainda, à luz da Bíblia você não está batizado e precisa tomar essa decisão. Então, pense com carinho nesse assunto, tome sua decisão, porque Jesus fez do batismo uma condição à salvação. E vai ser um momento muito importante na vida muito dele, importante, né? que a gente jamais se esquecerá. É verdade. Pastor, o Papa mudou o sábado para o domingo. Até foi interessante
o padre mencionar que isso não aconteceu, Uhum. né? Mas, enfim, a Igreja Católica hoje guarda o domingo. Em algum momento deve ter acontecido alguma decisão Uhum. para isso se tornar, de fato, a orientação da Igreja Católica para os membros, né, que até hoje perdura. Como se deu, então, pastor, assim, pela história? Porque agora nós não estamos mais se atendo a um tema da Bíblia, mas embora eu acho que tenha base bíblica para isso, mas como se deu essa mudança? E como que a gente pode compreender essa mudança à luz da Bíblia, pastor? Essa é uma pergunta muito boa, Denis, porque nos permite esclarecer muitas coisas. A mudança do sábado para o domingo, ela foi lenta e gradual. Um processo que percorreu séculos. O primeiro decreto dominical que nós temos conhecimento na história foi promulgado por Constantino no dia 7 de março do ano 321. E quando Constantino faz um decreto dominical, obrigando as pessoas a repousarem no venerável dia do sol, ele não tem nenhum intento religioso nesse momento. Ele está agindo como um político. Ele quer simplesmente trazer os cristãos para perto de si. E já que os pagãos, que muitos dos quais adoravam o sol, respeitavam o primeiro dia da semana, ele quer trazer agora também os cristãos para esse primeiro dia, para reunir em uma única igreja cristãos e pagãos. Então ele começa a exaltação do domingo, né? Então foi uma legislação civil. Agora, os concílios da igreja que foram acontecendo após isso, concílios da igreja romana, foram em cada ano lentamente deixando o sábado de lado e exaltando o domingo como um dia especial. E aquilo que era então um documento civil, acabou agora tomando formas também religiosas. Eu tenho aqui em minhas mãos um documento que é muito interessante. Essa aqui é uma tese doutoral, né, do sábado para o domingo, defendida na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. O doutor aqui é Samuel Bacchiocchi e o subtópico da tese dele foi uma investigação histórica do surgimento da observância no cristianismo primitivo. E você vai perceber que é da Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, e se você abrir essa tese, aqui logo na contracapa, você vai perceber, e aqui você consegue ler, Denis, que tem aqui, com a aprovação do vigário de Roma, no dia 17 de junho, eu penso que seja junho de 1975. Perfeito. Então, isso aqui é o imprimato do Vaticano. Então, essa tese foi publicada pela própria Universidade Católica, como que dizendo, o que esse doutor escreveu aqui é verdade. E o que é que Samuel Bacchiocchi apresenta em sua tese? Ele diz que lentamente a igreja foi deixando o sábado de lado e exaltando o domingo. E começou a usar o argumento da ressurreição de Cristo para trazer algum tipo de santidade a esse dia. Por que a igreja reconhece essa tese como uma verdade? Porque a igreja nunca escondeu essa mudança, como ela tendo feito. E se você pegar um outro documento que eu trouxe hoje, que é a Carta Apostólica Dies Domini, que é uma carta escrita pelo Papa João Paulo II, essa Carta Apostólica Dies Domini vai trazer aqui na página 20, passagem do sábado para o domingo. João Paulo II quem está falando. Por esta dependência essencial que o terceiro mandamento tem da memória das obras salvíficas de Deus. Espera aí, terceiro mandamento? Mas o sábado não era o quarto? Ele passa a ser o terceiro porque a igreja romana exclui o primeiro mandamento, que proíbe adorar a imagem de escultura. Então, quando se excluiu o segundo mandamento, o quarto virou o terceiro. Então, nas obras agora da Igreja Católica, aparece o dia de guarda como o terceiro mandamento. Então, João Paulo II continua. Apercebendo-se da originalidade do tempo novo e definido e inaugurado por Cristo, assumiram como festivo o primeiro dia depois do sábado, porque nele se deu a ressurreição do Senhor. Olha o argumento que o Papa está usando. Na página seguinte ele diz, por isso, a alegria que Deus, no primeiro sábado da humanidade, contempla a criação feita do nada,
exprime-se doravante pela alegria com que Cristo apareceu aos seus no domingo de Páscoa. E nós já vimos aqui que ele não apareceu no domingo, né? Ele apareceu na segunda, trazendo o dom da paz e do Espírito. E no finalzinho ele diz: do sábado passa-se ao primeiro dia depois do sábado, do sétimo passa-se ao oitavo dia. O dies Domini torna-se o dies Christi. Então a passagem do sábado para o domingo foi assumida como uma obra da Igreja Romana. Ela nunca se negou a isso. E todas as confissões religiosas, as igrejas cristãs tradicionais, protestantes, pentecostais, neopentecostais, que estão aí crendo na santidade do domingo como um dia de culto, como um dia santo, como um dia de guarda, estão todos caminhando nas pegadas de Roma. E eu tenho aqui um último documento para mostrar, que é o próprio Catecismo da Igreja Católica. A versão que eu tenho é a edição típica vaticana. E nessa edição você tem aqui, na página 568, o dia do Senhor. E começa assim: Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Isso é claro, é uma verdade bíblica. A Bíblia afirma isso, né? Enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação. Enquanto o oitavo dia segue-se ao sábado, significa a nova criação, inaugurada com a ressurreição de Cristo. Aqui começa uma confusão mental da gente. Enquanto o oitavo dia, você não tem oitavo dia. Uma semana não tem 8 dias. Você tem 7. Então você tem que voltar ao primeiro. Mas usa-se um tipo de linguagem justamente para confundir as pessoas. E aí diz aqui: para os cristãos, ele se tornou o primeiro de todos os dias. A primeira de todas as festas, o dia do Senhor, o domingo. Para os cristãos, quando? Segundo essa tese doutoral de Samuel de Bacchiocchi, lá, 4º, 5º, 6º século em diante, a igreja começou a atribuir santidade, especialmente pelo fato da ressurreição. Mas nessa mesma tese, Samuel de Bacchiocchi vai afirmar que os cristãos, muitos cristãos, continuaram a observar o sábado até 3º e 4º séculos da era cristã. O sábado sendo guardado. O grande problema é que a Igreja Romana começou a querer separar-se do judaísmo, especialmente a partir do ano 117, quando Adriano, o imperador, ele começa ali a atacar os judeus, né? E aí você tem, então, os cristãos tentando se desassociar dos judeus, porque os judeus haviam se revoltado contra os romanos, mas esses cristãos agora nada tem a ver mais com o judaísmo. Eles não estão abraçando o sábado por causa do judaísmo. Sim. Eles estão abraçando o sábado por ser uma verdade bíblica deixada pelos apóstolos. Perfeito. Então esse ódio para com os judeus acabou atingindo também aos guardadores do sábado, que foram acabando sendo confundidos. E a igreja quis cada vez mais se separar. E até hoje você percebe um sentimento antissemita contra os judeus por causa do sábado. E nisso arrasta-se os adventistas, os batistas do 7º dia e todos os outros que acreditam na santidade do sábado. O senhor sabe, pastor, que essa questão semanal, o senhor fala de 8 dias, né? Um dos nossos negócios na empresa tem uma relação muito intensa com a China. Uhum. A matéria-prima que é comprada lá e tal, então tem uma relação muito forte. E desde 1992 a gente vai, se não 2 vezes ao ano, pelo menos 1 vez ao ano, se vai à China. Às vezes vai muito mais. Então tem uma série de pessoas que vão daqui para lá e tal. Mas no começo eu ia pessoalmente, era eu que tratava dos temas lá. E era uma coisa interessante porque havia algumas indústrias que as pessoas trabalhavam 30 dias. 30 dias. Elas moravam inclusive na fábrica. Na China ainda existe isso hoje, mas hoje é um pouco menos, porque a China ela percebeu que para ter qualidade, para ter seguridade, para ter perpetuidade, e todos querem ter perpetuidade lá, eles precisavam fazer com que os seus colaboradores tivessem qualidade de vida. E no começo não existia essa preocupação. No começo, vender e produzir era a coisa mais importante para eles. Então, a qualidade dos colaboradores não era algo tão
não existia uma preocupação com isso. E as pessoas viviam na fábrica, então muitos pais de família largavam a família longe e vinham para uma determinada cidade trabalhar ali, e trabalhavam 30 dias por semana, 30 dias por mês, 31 dias por mês, e não descansavam somente à noite. E era num dormitório próximo à fábrica, ia dormir ali, levantava no outro dia, assim, ficavam-se anos trabalhando, até que essas pessoas começaram a adoecer e começaram a ter problemas de saúde. Qual foi a solução? O respeito ao ciclo semanal. Em qualquer lugar do mundo que o senhor for, em qualquer lugar do mundo que nós hoje formos pesquisar, o ciclo semanal é respeitado. Ele é a condição de sobrevivência do ser humano. Claro. A China hoje tem um respeito pelo ciclo semanal, né? O ciclo semanal é uma condição de qualidade da mão de obra para que as pessoas tenham condições de produzir. Isso é muito conversado lá, porque todas as empresas hoje no Brasil e no mundo inteiro se preocupam com essa questão do respeito às pessoas e tal, e a gente tem isso muito sério aqui levado, e toda vez que nós visitamos uma fábrica em que a gente vê esse tipo de falta de respeito, a gente procura conversar, tentar entender, e logo eles falam, não, eu trabalho, eu produzo um número X de dias por mês, mas os meus colaboradores descansam. Eles têm o descanso, eles têm o ciclo semanal respeitado. Isso é regra para nós aqui na China hoje. Então, mais do que nunca, você vê o princípio da criação sendo confirmado por todas as filosofias mundiais. Não há saúde, o ser humano não aguenta se ele não respeitar o ciclo semanal. Porque senão, por que não existiria uma semana de 10 dias num outro país? Né? É verdade. Isso na França foi tentado fazer naquela época do iluminismo. Do iluminismo, né? E a França foi a época que a França mais decaiu, foi naquela época. Então, por tudo que a gente pode compreender do momento atual e da história, a gente vê que o ciclo semanal é algo importante. E o sábado é o fechamento desse ciclo. Claro. Né? E a Bíblia deixa isso muito claro. E é bom estudar isso com o senhor, pastor, porque o senhor nos traz essa clareza da verdade bíblica, né? Agora, uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, pastor, é assim. A gente sabe que no contexto da Bíblia há um conflito sendo desenvolvido desde o início entre Satanás e Deus, né? E esse conflito, ele vai até o final da história do nosso mundo. A Bíblia trata disso e apresenta isso. Em determinado momento, a Bíblia traz a previsão de que, de fato, ocorreria a tentativa de mudar a lei de Deus, né? E essa mudança que aconteceu, embora possa não ter sido a atribuição específica de um papa na mudança, ou seja, foi uma alteração paulatina que acabou sendo assumida, né? Ela tem uma previsão profética de que isso aconteceria em relação à lei de Deus. Ou seja, a lei de Deus seria atacada e tentaria ser mudada, né? Então, existe isso na Bíblia, existe essa previsão na Bíblia de que, de fato, a lei de Deus seria alterada, e aí nós estamos agora diante desse fato, né? Nós estamos diante desse fato. Há dois textos que eu queria partilhar, Denison, aqui com vocês. O primeiro deles seria Daniel 7:25. Falando aqui do chifre pequeno, diz que ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. O chifre pequeno em Daniel capítulo 7 representa o próprio papado. Isso quem disse desde 1733 foi Isaac Newton, no seu livro sobre a obra, o comentário sobre as profecias de Daniel e Apocalipse de João. Então, esse poder do papal, ele atuaria por 1260 anos na história. E nós demarcamos esse período como começando em 538, com a expulsão dos ostrogodos, uma tribo ariana que não aceitava o domínio que Roma queria imprimir sobre as tribos, e durou até 1798, exatamente 1260 anos. E em 1798 você tem a prisão do Papa Pio VI,
por ordem de Napoleão Bonaparte. Então, esse chifre pequeno tentaria, dentro desse período de atuação, mudar os tempos e a lei. Se você vai para Daniel capítulo 8, 12, é dito também de que ele deitaria por terra a verdade, e o que ele fez prosperaria. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, lançou por terra a verdade, e tudo que ele fez prosperou. Então, há uma previsão profética de que a lei seria mudada. Aí você pega hoje o catecismo, com todo o carinho e respeito que a gente tem por todos os nossos queridos católicos. E aqui na página dos 10 mandamentos, 539, eu coloquei até 2 grandes interrogações. Porque aqui já desapareceu o 2º mandamento, que proíbe adorar a imagem de escultura, e trocaram o sábado pelo domingo. Como tiraram o 2º mandamento, que proibia adorar a imagem de escultura, ficaram com 9. Aí tiveram que dividir o 10º mandamento da lei de Deus em 2, para voltar a ter 10. E aí você pode conferir o catecismo com aquilo que está escrito em Êxodo capítulo 20, versos 3 a 17. Então essa mudança, essa tentativa, ela já estava profetizada em Daniel. Agora, por que o diabo ataca de forma especial o 2º mandamento, que fala sobre adoração, e o 4º mandamento, que fala sobre o Deus Criador? É porque o diabo sempre quis ser adorado. Ele foi expulso do céu porque ele cobiçou a posição de Deus. Na tentação do deserto lá, a última tentação e a mais forte foi: se você se prostrar e me adorar, eu te darei os reis da terra. O diabo sempre quis ser adorado. E porque ele sempre quis ser adorado, o mandamento que ensina que Deus é o Criador e que por isso ele deve ser adorado, é odiado pelo diabo. É por isso que ele trabalha para tirar da lei o sábado, porque é o único mandamento que aponta que Deus é o Criador e por isso nós devemos adorá-lo, porque ele é o nosso Criador. Então, queridos amigos que estão nos assistindo, esse bate-papo está acontecendo porque nós temos uma preocupação sincera que vocês conheçam talvez algo da Bíblia que vocês não conheciam ainda. Que você se pergunte por que as coisas estão como estão. Por que o sábado foi tirado do catecismo? Por que o mandamento que proíbe adorar imagem de escultura foi tirado do catecismo? Por que isso está acontecendo? É porque o diabo não quer que Deus seja adorado. Ele quer ser adorado no lugar de Deus. E o sistema papal, ao longo da história, tentou ocupar a posição de Deus. O Papa Leão XIII chegou a afirmar: nós, os papas, temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Os papas sempre quiseram assumir o lugar de Deus. Daí vem a expressão vigário. Vigário quer dizer não só representante, quer dizer também substituto. Mas quem pode substituir a Deus? Então, Denis, nós estamos dentro de um grande conflito entre o bem e o mal. E nós precisamos, mais do que em qualquer outro tempo, mergulhar no estudo desse livro para compreender de fato qual é a verdade que Deus deseja nos ensinar. E a gente está aqui nesse bate-papo esperando sinceramente que você que nos assiste compreenda e se interesse mais por esses temas e busque entender o plano que Deus tem para a sua vida. Pastor, eu quero lhe agradecer bastante pela oportunidade que o senhor nos dá, a mim e ao nosso grupo do Mato Francês lá em Rancho Queimado, em Santa Catarina. Mas também eu tenho muitos amigos católicos que eu gosto muito deles, né? E a gente realmente tem um carinho grande pelas pessoas. Alguns amigos são muito especiais. E essa verdade eu considero que é tão especial quanto eles, porque de fato é a verdade bíblica e é o desejo de Deus para nós, né? E não há nenhum prejuízo em guardar o sábado, pelo contrário, há muitas bênçãos, né? Eu vivo estas bênçãos. E tenho certeza que as pessoas que decidirem compreender essa verdade, seguir essa verdade, vão viver essas bênçãos também. Dentro do conflito fica claro que isso vai ser um desafio para nós, porque evidentemente
Nem tudo que é precioso para nós é conquistado em qualquer lugar da vida. Tudo que é precioso para nós é conquistado com algumas renúncias. Sim. Né? Para que eu possa decidir ser fiel à minha esposa para o resto da vida, eu preciso renunciar a outras, né? E ela também a outros. Para que eu possa decidir ter princípios na minha companhia ou projetos na minha companhia, eu preciso não ficar perdendo atenção com outros negócios, preciso criar foco. Então toda decisão importante na vida da gente significa a renúncia de outras coisas, né? Uhum. E o sábado possivelmente poderá representar para algumas pessoas a renúncia de algumas coisas. É verdade. Mas eu acredito que assim como isso representa a vontade de Deus, e aí quando nós estamos falando da vontade de Deus, não há risco em tomar esta decisão, em seguir a vontade de Deus. Uhum. As coisas que nós vamos renunciar serão suprimidas por bênçãos, por certeza, por paz. Aquela coisa que não tem como explicar o calor que preenche o nosso coração quando a gente de fato se encontra fazendo a vontade de Deus. E a Bíblia deixa isso claro, que realmente o sábado é um marco, é a característica, é o que nos torna realmente seguidores da verdade, daquilo que Deus deixou para nós na sua palavra, né? Então, quero reforçar as suas palavras de carinho às pessoas que não seguem o sábado, para que possam realmente, a partir desse esclarecimento que veio da palavra de Deus, com certeza o Espírito Santo lhe iluminou para trazer esses temas para nós, que nós possamos repensar esta verdade na vida da gente, e nós que guardamos os sábados, que nós possamos aprimorar o nosso sábado, a observância, porque às vezes é muito fácil a gente falar que guarda o sábado e às vezes trocar o sábado por coisas pequenas que às vezes nos roubam a atenção. Hoje o telefone, Instagram, Facebook, essas coisas estão tão acessíveis que se a gente não tiver um cuidado, a gente muitas vezes não guarda o sábado, porque isso é uma outra questão também. Às vezes eu digo assim, não, o dia de guarda é o domingo. Mas a pergunta é se guarda o domingo. As pessoas também não guardam o domingo. O domingo é um dia, talvez que não se trabalhe, mas não há ali uma dedicação, um carinho especial. O sábado é diferente para nós que guardamos os sábados. O sábado é um dia separado, é um dia especial. E às vezes, quando a gente recebe um amigo que não guarda o sábado para estar conosco durante o sábado, ele passa a vivenciar algo diferente. Como começa o sábado, como o processo do sábado transcorre na vida de um guardador do sábado, né? É uma bênção, uma oportunidade de você dar um break na correria da vida, naquela mecânica que nos é imposta aí pelo trabalho, pelos compromissos e pelas coisas. Você dá um break, você realmente para aquilo e toma a decisão de ser de fato fiel a Deus, e Deus passa a ser o centro da sua. Então toda semana você refaz o teu concerto com Deus. Evidentemente a gente deve fazer isso todos os dias, né? Mas o sábado tem um peso especial. E aí quando a pessoa passa conosco guardando o sábado, ela termina o sábado e diz, olha, realmente tem algo diferente nesse dia. É verdade. Porque nós paramos de fazer as coisas que fazemos normalmente para ter uma relação com a nossa família mais intensa, com a palavra de Deus, com os irmãos, com os necessitados, né, que é a orientação que Deus deixou na Bíblia para nós. Então, pastor, muito obrigado aí pela sua orientação. Para mim foi muito enriquecedor, né? E eu tenho certeza que além dos nossos amigos lá do Mato Francês, também para todos os telespectadores que estiveram conosco aqui, foi esclarecedor a respeito desse tema do sábado. Obrigado, Denis, por ter provocado essa reunião nesse tema, né? Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Que Deus possa continuar abençoando muito sua vida e que o seu interesse pelo estudo da Bíblia seja crescente, para que nós conheçamos a verdade. Como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Acho que a gente podia terminar com oração, né? Perfeito. Nosso Pai